Olá pessoal, meu nome é Vinícius Baumann, trabalho na Baumann Tecnologia Agropecuária e hoje vamos falar dos ancinhos espalhadores de terceiro ponto KW. Pessoal, as informações contidas nesse vídeo não substituem as informações constantes no manual de operação da máquina. Sempre que trabalhar com equipamentos agrícolas, se atentem às normas de segurança. Segurança em primeiro lugar. Os ancinhos espalhadores KW começam com uma largura de trabalho de 4,60 metros até 11,8 metros, sendo que a faixa de potência necessária para trabalhar com esses equipamentos é de 50 a 90 cavalos. Não necessariamente por causa da potência, mas pela classe do trator, pelo peso do trator. Como a gente viu, é uma máquina engatada no terceiro ponto, então possui um peso considerável. Qual a função de um ancinho espalhador? A função de um ancinho espalhador é espalhar e revolver o material depois de cortado, a fim de expor mais material à luz do sol, acelerar a perca de água, acelerar a secagem, a desidratação do material. O que é importante quando se trata de espalhamento? Primeiro, evitar contaminação mineral. O espalhador ele não pode estar tocando o solo. Evitar ao máximo a formação de bolas. Isso prejudica a homogeneização. Então são alguns cuidados que eu devo ter na hora de executar o espalhamento. A operação de espalhamento ela é uma operação delicada, pois é uma operação que eu executo mais de uma vez. A operação de corte é feita somente uma vez, a operação de enleiramento é feita só uma vez, a operação de recolhimento é feita só uma vez, porém a operação de espalhamento deve ser feita mais de uma vez até que atingimos a umidade adequada no material. A velocidade de operação do espalhador comparada com as outras operações é uma velocidade baixa, de 4 a no máximo 8 km por hora. Por isso é muito importante ter um espalhador bem dimensionado com as outras operações, por exemplo, de corte e com tamanho de área. Como mencionado antes, os espalhadores KW são transportados nos braços hidráulicos do trator. Então, a posição de transporte veremos a seguir. Então, acionando o comando do trator, colocamos o nosso espalhador em posição de transporte, suspendendo através dos braços hidráulicos do trator. Para a posição de trabalho, o operador puxa a corda, liberando a trava de segurança e trazendo o equipamento para a posição de trabalho. Nesse caso, trata-se de um espalhador pequeno de apenas 4 rotores. Porém, imaginem um espalhador com 8 rotores. O peso é considerável, então temos que ter um bom lastro no trator. Pessoal, pré-requisitos do nosso trator. Como mencionado, trata-se de um equipamento de terceiro ponto. Obviamente, então, precisamos dos braços hidráulicos, braço de terceiro ponto e, obviamente, tomada de força, com no máximo 540 rotações por minuto. Além desses pré-requisitos, um comando hidráulico de ação simples com opção de flutuação. O que seria a opção de flutuação? Uma posição no meu comando que permita a passagem livre de óleo da máquina para o trator. No quesito transmissão, pessoal, então, cardan primário saindo do trator, certo? A presença de uma embreagem de catraca para sobrecargas, proteger nossa máquina de sobrecargas.
uma caixa T localizada no centro do equipamento e a transmissão passando por dentro do chassi, onde nas dobradiças, né, eu tenho o que a gente chama de Octolink, que é o sistema de transmissão, que permite a transmissão de potência mesmo com ângulos mais fortes. Então, pessoal, como eu devo engatar o meu espalhador KW no trator? Bom, primeiramente, braços hidráulicos ajustados paralelos, né, os dois lados na mesma altura, certo? E terceiro ponto. Vale lembrar, pessoal, que o terceiro ponto, ele não deve ser engatado no furo bilongo, a não ser que eu tenha um opcional, um acessório de uma roda guia instalada aqui na parte da frente, tá? Uma vez não tendo esse opcional, vou instalar meu terceiro ponto em um dos 3 furos aqui no cabeçalho. Como que eu regulo a altura de trabalho do meu espalhador? A altura de trabalho do meu espalhador aqui é regulada através do braço do terceiro ponto. Esticando o braço de terceiro ponto, eu aumento a distância dos dedos para o chão. Encurtando o terceiro ponto, eu diminuo a distância dos dedos para o chão, tá? Então, regulei a altura no terceiro ponto, eu devo abaixar os braços hidráulicos, trabalhar com os braços hidráulicos abaixados, a fim de ter uma folga no engate, uma folga nesses engates aqui na parte de baixo, como vocês verão no detalhe a seguir. Pessoal, sobre a rotação ideal de trabalho. Bom, para isso eu preciso considerar as duas operações que eu faço com o meu espalhador. Se eu estou espalhando ou se eu estou revolvendo o material. Tá? Na operação de espalhamento, ou seja, logo após o corte, onde o material está mais molhado, está mais pesado, um pouco mais aglomerado, eu vou trabalhar com uma rotação um pouco mais alta, né? Quando o material já está espalhado, ou seja, vou revolver o material já está mais seco, vou trabalhar com uma rotação mais baixa. Lembrando sempre que a rotação máxima de trabalho é 450 rotações por minuto e a rotação mínima 350 rotações por minuto. Então, trabalhando dentro dessa faixa de acordo com a condição do meu material. Lembrando sempre que eu devo evitar a formação de bolas, né? Preciso de um espalhamento sempre homogêneo e para isso eu vou adaptar a velocidade de marcha do meu trator com a rotação do espalhador. É sempre uma combinação. Outro ajuste a ser feito, pessoal, quando eu estou ou revolvendo ou espalhando o material, é com relação ao ângulo de lançamento do material. Então, quando eu vou fazer o espalhamento, ou seja, a primeira operação após o corte, eu posso trabalhar com um ângulo de lançamento mais alto do material. Como que eu regulo isso? Em cada um dos rotores, nas rodinhas, uma a uma, eu vou sacar o pino e consigo mudar então o ângulo da roda. Se eu deixo a rodinha mais perto do rotor, eu tenho um ângulo mais inclinado e um ângulo de lançamento maior. Quando eu vou fazer o espalhamento, ou seja, já espalhei uma vez, vou fazer o revolvimento do material, eu posso trabalhar com ângulos mais leves. O ângulo de lançamento do material não é tão alto, é mais paralelo ao chão. E para isso eu regulo essa roda no furo mais abaixo. Então, ângulo mais agressivo para opção de espalhamento, né? Furo superior, revolvimento, então ângulo mais leve, furo inferior. Pessoal, nos espalhadores de terceiro ponto, eu também tenho a opção de espalhamento oblíquo, ou seja, se eu vou fazer uma bordadura ao redor da minha área, próximo a uma rua,
próximo a uma cerca, eu consigo atravessar o espalhador atrás do trator para que o produto não seja lançado para fora, mas sim lançado para dentro da lavoura. Tá? Como que eu faço isso? Bom, nos espalhadores menores, com poucos rotores, eu suspendo ele nos braços hidráulicos do trator e manualmente consigo mudar entre um lado, posição central, ou outro lado. Tá? Nas máquinas com maior número de rotor, essa opção ela é feita hidraulicamente. Então eu vou mudar um registro presente na minha máquina, acionar o comando do trator e aí hidraulicamente eu vou mexer a direção das rodinhas. Bom pessoal, com relação à manutenção no nosso equipamento, temos um capítulo inteiro descrevendo todos os pontos que devem ser observados no manual de operação do equipamento. Porém, vale salientar aqui a lubrificação do cardan primário, da embreagem de proteção de sobrecarga, né, da catraca de proteção, bem como a lubrificação de todos os pontos de articulação da máquina e a troca de óleo da caixa T central. Tá? Os intervalos, os óleos e os lubrificantes que devem ser usados estão todos descritos no manual de operação. Muito importante também, antes de eu trabalhar com o meu equipamento, verificar a pressão de cada um dos pneus. A pressão referida, a pressão correta, está também descrita no manual de operação do equipamento. Espalhador KW, então trouxemos ele a campo. Vamos fazer aqui a operação de espalhamento, ou seja, o primeiro espalhamento após o corte. Tá? Então, já regulei a altura, a distância dos dedos para o chão através do terceiro ponto, tá? Abaixei completamente os braços de hidráulico para permitir o movimento de acompanhamento do terreno, tá? Velocidade de espalhamento. Bom, o material está molhado, está pesado, eu vou trabalhar com uma rotação maior, com um ângulo mais forte, um ângulo de lançamento mais alto do produto e uma velocidade de deslocamento um pouco mais baixa. Se fosse o caso de eu estar espalhando uma área que já foi espalhado pela primeira vez, rotação mais baixa, ângulo de lançamento mais horizontal, velocidade de deslocamento um pouquinho mais rápida, rotação na tomada de força um pouco mais baixa, certo? Muito importante, sempre antes de colocar meu espalhador para trabalhar, conferir a pressão de todos os pneus conforme o manual de operação. Sempre é bom lembrar também, pessoal, que a conexão do terceiro ponto no lado da máquina, utilizar sempre os furos e nunca o canal bilongo, a não ser que você tenha um opcional de roda guia frontal, né? Vendemos muito poucos equipamentos com esse opcional, então lembre-se de sempre utilizar os furos e não o canal bilongo.